Olá, no ar mais um programa diagnóstico e hoje nós temos como nossa convidada a doutora Rosimara Bonfim e nós vamos aproveitar o ensejo, a presença da doutora Rosimara para falarmos sobre o rejuvenescimento facial, ela que é cirurgiã plástica. Doutora Rosimara, muito bem-vinda ao nosso programa. Doutora Rosimara, afinal, quais as opções que hoje há no mercado, em especial na área da cirurgia plástica, para abordar a face das pessoas a fim de melhorar a estética da mesma? Bom, hoje em dia, até pela questão da divulgação que tem hoje pelos meios de comunicação, nós estamos vivendo uma filosofia em que não se usa mais aquele princípio que se usava no século passado, principalmente anos 90, em que a cirurgia plástica para rejuvenescer a face fazia grandes descolamentos e puxava, ficava aquela face artificial, muito puxada, muitas vezes até certo ponto deformada. Parecia até que a pessoa saiu do museu de cera. Isso, né? Hoje em dia existe uma tendência evolutiva, tanto das técnicas cirúrgicas, como das tecnologias não cirúrgicas, fazendo uma abordagem de tratar essa flacidez, que é realmente a grande queixa, principalmente nas faixas etárias mais avançadas, tratar essa pele que está envelhecida, com rugas, desidratada, com manchas, muitas vezes com cicatrizes, até consequência de determinadas coisas da juventude, como a acne, e tratar esses excessos de pele e essa falta de volume facial. Com o tempo, a nossa estrutura óssea da face, ela também sofre uma certa absorção, então há uma diminuição do volume facial e um alongamento por essa flacidez. Isso tudo trabalhado em conjunto, você pode fazer hoje procedimentos até não cirúrgicos e dar um aspecto rejuvenescido que antes não se conseguia. A tendência hoje é fazer menos cirurgias agressivas e mais procedimentos em que cada detalhe é analisado, melhorado, e uma abordagem conjunta vai permitir um resultado também mais natural para o paciente, né? A gente vê muitos exemplos das pessoas se queixando de alguns artistas que estavam de uma determinada forma, com uma flacidez facial, e de repente reapareceram na mídia com o rosto lisinho, mas em compensação com os olhos alongados, sobrancelha alta, a boca retificada, ou seja, ficou estranho, despersonaliza o indivíduo. Então, como minorar essa situação? Quer dizer, como chegar a um ponto de equilíbrio, onde essa cirurgia seja feita, mas não de modo tão gritante a ponto do interlocutor perceber essa situação, quer dizer, da pessoa que está próxima da outra perceber, não, foi feita uma abordagem, foi feita uma cirurgia, foi feito algo que mudou o semblante da pessoa radicalmente. A gente pode, muitas vezes, nem fazer cirurgia. Hoje nós temos técnicas em que você pode utilizar a toxina botulínica, você utiliza preenchedores, você utiliza substâncias que injetadas na pele vão promover a formação de mais colágeno, mais fibras elásticas, para que dê uma hidratada, uma formação de estruturas que vão como que nutrir as células, descamar essa camada protetora que está danificada, que está manchada, para que dê um aspecto mais jovial e mais saudável da pele. Alguns procedimentos que são cirúrgicos, eles podem ser procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Hoje a gente pode utilizar a lipoaspiração na área cervical. Existe também os fios faciais, em que, principalmente nesses terços inferiores da face, você faz um levantamento desses tecidos utilizando apenas fios, ou seja, são cicatrizes muito pequenininhas em que o fio é introduzido e ele vai ancorar e sustentar esses tecidos flácidos. Nós temos a utilização de técnicas com laser, em que você pode fazer abordagens tanto da pele como da pálpebra. Existe hoje a utilização do microagulhamento para indução percutânea de colágeno,
em que você não só faz esse procedimento, que eu diria assim, a parte mecânica, que algumas pessoas apenas vão lá e passam o aparelho. Você, de acordo com uma análise que você faz das características da pele desse indivíduo, você pode utilizar princípios em que jogados ali naquele local vão ser absorvidos e vão estimular a produção de fibras, produção de colágeno, vão estimular o clareamento. Não que não exista mais a cirurgia, mas hoje a Sociedade de Cirurgia Plástica, ela tem se voltado para combinar esses procedimentos, esse arsenal de soluções para queixas que hoje a tecnologia permitiu, de forma a trazer para esse indivíduo algo que seja menos agressivo, mas que mantenha uma aparência harmônica, uma pele boa e uma aparência que o indivíduo se sinta satisfeito, mas não se sinta tão diferente com aqueles estigmas que muitas vezes a gente vê das grandes cicatrizes, das grandes intervenções. E das quase deformações mesmo. Agora, é óbvio e é de se esperar que o público feminino lhe procure muito mais que o masculino, ou estou enganado? Normalmente a mulher é mais cobrada pela aparência, o homem é mais tranquilo com relação a isso. Tem até a musiquinha, né? É dos carecas que eles gostam mais, que elas gostam mais. Uma mulher careca é um desastre, né? E os sinais de envelhecimento, eles surgem numa maneira mais desgraciosa, muito mais cedo na mulher do que no homem, pela questão hormonal. Eu digo que a mulher paga um preço muito alto pelo hormônio. O homem, por ser eminentemente um metabolismo testosterônico, a testosterona é excelente para a pele, né? E os hormônios femininos, eles têm um papel na hidratação e na renovação celular. Principalmente quando a mulher chega na menopausa, a pele dela perde muito a textura. E culturalmente, rugas e cabelos brancos em homens têm muito menos impacto do que rugas e cabelos brancos em mulheres. O cabelo branco na mulher é mais fácil de resolver com colorações. Já a questão de rugas e de manchas, a gente vê muitas vezes mocinhas muito jovens que na primeira gravidez já começam a manchar o rosto pelos hormônios da gravidez, o uso de anticoncepcionais. Há uma população que às vezes se expõe mais ao sol. Nós ainda temos uma certa dificuldade para as pessoas usarem protetor solar e fica aquela pele manchada, a jovem que tem muitas espinhas, essas espinhas às vezes elas manipulam e fica aquela manchinha escura ou fica aquela cicatriz, a jovem vai se preocupar mais do que o rapaz. Mas nós temos hoje visto um aumento de homens procurando também essa melhora, né? Hoje, principalmente a questão até o homem até hoje até se depila com laser. Sim. Existe até indicação médica de você sugerir que ele faça depilação a laser da barba por causa de processos irritativos. Mas a mulher, creio que por muitos anos ainda vai ter essa questão da cobrança da aparência. A mulher sempre quer ficar bem. É verdade. Eu tenho conversado com uma cirurgiã plástica. Agora, o fato é que nesta área transitam outros profissionais. Dermatologistas, eventualmente até cirurgião de cabeça e pescoço. Enfim, realmente o rejuvenescimento facial, ele passa pela mão de alguns profissionais. No entender da senhora, a locomotiva, o carro-chefe, aquele que se desponta, seria ainda o plástico ou o dermatologista, ou os dois de maneira combinada? Os dois têm o seu papel, tá? O importante, tanto para o dermatologista como para o cirurgião plástico, é você conhecer os seus limites. Existe hoje uma questão muito séria que até profissionais não médicos vão atrás dessa área, porque é uma área que, como você está lidando com pessoas saudáveis, em teoria, muita gente acha que tem menos risco e que ganha-se muito dinheiro. E isso é uma coisa meio complicada, porque alguns procedimentos são caros, porque o material, os insumos para eles são caros, são importados. Então, a gente tem aventureiro que usa coisa baratinha, coisa contrabandeada e está arriscando com o paciente, arriscando de complicações graves.
A mídia está cheia disso, né? Injeta óleo de silicone, óleo mineral, o silicone industrial sai injetando nas pessoas. Essas complicações acabam vindo parar no médico. O importante é que o profissional tenha o paciente tenha uma referência boa do profissional e o profissional conheça bem os seus limites. Eu tenho colegas dermatologistas que são excelentes em procedimentos não cirúrgicos e não fazem cirurgia, mesmo algumas coisas que são pequenas. Por ser a face, que é uma área muito nobre, uma complicação numa face pode criar uma deformidade para o resto da vida, sim, que interfere na socialização desse indivíduo. Então a gente recebe pacientes que o dermatologista fala assim, eu prefiro que o cirurgião plástico faça. Assim, a grosso modo, há uma tendência em que procedimentos que não são muito profundos, que não mexam com musculatura, os dermatologistas trabalham muito bem, e procedimentos como cirurgia de pálpebra, alguma coisa que tem que trabalhar a área periorbital, muitos dos sulcos profundos, o mais invasivo mesmo, que tenha que encostar perto de osso, alguns encaminham o cirurgião plástico. Mas não tem uma barreira. Depende da experiência do profissional. Muito bom, nós temos conversado com a doutora Rosimara Bonfim, ela é cirurgiã plástica, e temos falado sobre o rejuvenescimento facial. Faremos agora um rápido intervalo e já retornaremos ainda conversando com ela. Continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, conversando hoje com a doutora Rosimara Bonfim, e temos abordado um tema interessante, temos conversado sobre o rejuvenescimento facial. Aliás, doutora, quais as opções que nós temos hoje no mercado neste quesito? Quer dizer, como rejuvenescer a nossa face? Quais as opções que temos? Dos não cirúrgicos, os mais conhecidos são a toxina botulínica, que tem várias marcas, né? Os preenchedores, e tem até uma diferença. A toxina botulínica, ela vai enfraquecer musculatura que está dando, na maioria das vezes, as rugas. O preenchedor, ele vai fazer um enchimento em alguma área que está mais profunda. Assim é que nesse sulco, normalmente se usa um preenchedor para aumentar o volume de lábio. Você usa o preenchedor, em alguns casos, para quando a paciente tem essas ruguinhas em cima dos lábios, você pode usar o botox ou o preenchedor. As pessoas confundem muito isso, né? São substâncias diferentes, com ações diferentes, com duração diferente também. A gente também utiliza diácidos e outras substâncias para tratamento da pele. Aí pode ser desde um creme que é usado em casa, até procedimentos químicos como peeling, em que você usa diversas combinações. E aí cada pele, cada paciente tem sua indicação, cada queixa também vai ter sua indicação, e a experiência do profissional vai influenciar nisso. Tem gente que às vezes gosta mais de fazer um peeling com ácido retinóico seriado, outro já faz logo um peeling mais agressivo, e cada caso depende da sua análise individual. Há procedimentos que utilizam as energias, e aí nós temos o laser, que é uma forma também de um peeling, vamos dizer assim, de energia. Nós temos a ultrafrequência, nós temos a utilização, às vezes, de carboxiterapia na face, que é a injeção de gás carbônico medicinal em pontos específicos. E hoje tem se estudado bastante o chamado microagulhamento, que é a indução percutânea de colágeno. Tá? A gente já falou sobre todos os procedimentos seguros, obviamente, nas mãos de uma pessoa habilitada, né, doutora? É importante a gente sempre lembrar que, como tudo em medicina, não é matemática. Não é matemática. O organismo a gente não consegue comandar tudo que o organismo vai fazer, e não existe uma garantia de 100% de perfeição. Algumas pessoas que nunca tiveram alergia a determinados componentes podem fazer alergia naquele momento. Alguns procedimentos são tranquilos, mas você não pode se expor ao sol. Então é importante que a pessoa entenda que não é porque é um procedimento de melhorar a aparência que ele não tem que ter disciplina como ele teria para uma cirurgia de vesícula,
para um tratamento mais complexo, por exemplo, uma tuberculose ou algo desse tipo. O importante é que a pessoa seja orientada por um profissional habilitado, que conheça e que principalmente saiba estar alerta para uma eventual complicação e que saiba tratar a eventual complicação. Porque na prática, passar um creme ou fazer um procedimento, injetar alguma coisa, pode até parecer mecânico, mas uma injeção errada numa artéria importante do rosto pode levar à perda de tecido até do nariz ou de parte do lábio, né? O indivíduo que não tiver escrúpulos e que usar um produto vencido, um preenchedor vencido, ele pode causar uma reação alérgica muito grande, em que aí o cirurgião plástico vai ter que entrar e retirar essa parte da face do indivíduo. A gente já recebeu queimaduras horrorosas por peelings mal indicados, em pessoas que tinham problemas de saúde e que não poderia nunca ter usado aquela substância. Ele poderia ter até feito um peeling, mas não com aquela substância. E é interessante no nosso dia a dia a gente ver que às vezes o paciente assusta quando ele vem, doutora, porque eu queria tratar essa mancha e melhorar essas rugas, e a primeira coisa que eu faço é a consulta médica. Como é a sua saúde? Você toma algum remédio? Muitas medicações vão interferir negativamente. E muitas medicações, inclusive, a gente vai ter que contraindicar o procedimento, porque eu não posso suspender aquela medicação. E em uso daquela medicação, você não pode fazer algo que a pessoa chegou lá com aquela ideia. Eu só ia ficar um pouquinho mais bonito, e, no entanto, ele não tem noção do peso que aquilo tem num contexto geral, principalmente da face. Agora, doutora, aproveitando o ensejo, a bichectomia está um tanto em voga agora. O que dizer dela? Qual é a importância e quais benefícios ela pode trazer e quais os perigos também inerentes a esse procedimento, embora um tanto, entre aspas, simples, não? Primeiro que bichectomia não é algo novo, né? Em 95, quando eu já estava fazendo residência em cirurgia plástica, já se fazia bichectomia. Principalmente nas pessoas que tinham uma face mais pesada, com um grande aumento de volume, que eram mais jovens. Algumas pessoas originárias da Ásia ou de outros tipos de população têm essa face mais quadrada, então já se usava a bichectomia. De uns anos para cá, esse procedimento voltou para ser utilizado como uma forma de triangular e encovar mais o rosto. Tem ainda bastante controvérsia com relação a se esse volume de gordura retirado da chamada bola de Bichat, daí que veio o nome bichectomia, se ele em algum momento vai fazer falta para o indivíduo lá na sua velhice. Alguns estudos têm apontado que, sendo feito com bom senso e não se retirando excessivamente, não deve fazer tanta diferença assim. Não deve, porque não tem quantitativo de pessoas e tempo para se utilizar isso como está sendo agora. Agora, é importante que as pessoas saibam que uma das complicações de bichectomia pode ser a lesão do nervo facial, o que você vai ter uma paralisia facial que pode ficar em definitivo. E então você vai ficar com aquela cara, falando popularmente, com a cara de derrame. Sim. Né? Então, ou seja, a pessoa vai para fazer uma coisa na face para ficar mais bonita e acaba tendo uma consequência gravíssima. Já tem casos sendo recebidos de grandes hematomas na face por causa da bichectomia. Então, não é um procedimento tão simples quanto parece, mesmo em muitos casos sendo feito com anestesia local. A gente já falou aqui numa outra oportunidade, não é porque é anestesia local que não tem perigo. É verdade, tem lá suas complicações. Agora, doutora, para terminar a nossa conversa, então seriam os procedimentos mais frequentes seriam então esses: bichectomia, aplicação do botox e o preenchimento. São esses mesmo? E colocar aí junto o peeling e esses outros procedimentos para melhoria da pele. E o microagulhamento. Que é uma técnica mais moderna, é isso? É uma técnica que agora utiliza um aparelhinho que tem várias agulhas, em que você faz microperfurações na pele, que tenta simular o efeito que o laser fracionado faz. Ele vai provocar uma... Mas não é muito doloroso, não?
utilizado uma pomada anestésica e tem uma tolerabilidade boa, né? Se usa até para princípios para calvície também. Sim. Já está sendo usado, já tem estudos sobre isso e com uma resposta de crescimento de alguns folículos. Como pode ser utilizado na calvície, então esta é um setor em que os homens vão começar a ter mais procura também, já que os homens, a minha demanda de pacientes com problemas capilares e calvície maiores são dos homens. De longe, de longe. Doutora, nós realmente fomos muito edificados com a sua entrevista, com as suas palavras. Muito obrigado por sua presença aqui. E obrigado também a você por ter passado esses momentos conosco. Te faço um convite para estarmos novamente juntos no próximo programa Diagnóstico.